Muito obrigado, Alessandra. Obrigado a todos que estão aqui. A honra é enorme minha, realmente fiquei muito feliz com esse convite. Tenho um prazer realmente grande de ter essas conversas, dar aula. Assim, sempre fico com receio de que, né, torcendo para que seja minimamente recíproco, né? Mas assim, a gente tenta. E para isso, inclusive, eu queria até pedir que quem tiver qualquer a participação é muito bem-vinda, a interrupção. Então, quanto mais a gente conseguir que isso aqui seja um bate-papo, é, é mais, acho que dá uma dinâmica, a gente vai interagindo e até se assemelha até ao próprio, às virtudes do próprio mercado, né? Que assim, o mercado serve como um ambiente de troca, né? Então, as trocas recíprocas, a troca de comunicação, quanto mais a gente compartilhar. Doutor João, acho que ficou mudo o seu microfone, perdão. É, em algum momento aqui, né? Não sei onde eu estava. Mas estava falando que quanto mais a gente fizer uma troca aqui, acho que acreditar que mercados funcionam pressupõe acreditar exatamente na interação voluntária e espontânea de cooperação, né? No mercado, do fundo, é um grande ambiente de cooperação, é, e embora isso não seja às vezes óbvio, porque você tem interesses contrapostos acirradíssimos, né? Às vezes tem uma aparência de disputa, porque tem mesmo, mas se a gente olhar, eu vou até, aliás, eu fiz nem chega a ser uma apresentação, é mais um guia, deixa eu compartilhar aqui. Enquanto isso, turma, nossos alunos, quem puder abrir a câmera para tornar mais live a nossa masterclass de hoje, vai ficar bem bacana, eu agradeço. Eu também agradeço. Eu, quando dou aula, inclusive eu dou aula no IBMEC aqui de Brasília, na pós, e outras aulas que eu dou quando tenho avaliação para um curso regular, eu até falo que, então, participação é ponto. Então, como câmera já é um critériozinho ali. Então, assim, é, mas acho que eu consegui compartilhar, né? Agora eu queria voltar Sim, na minha sim. tela. Tá, tá. Então, tinha só a tela inicial aqui. Enfim, vou dar um um passo atrás. É, Como a Alessandra falou, estou servindo como diretor da CVM e é um disclaimer institucional. Então, tudo que eu falo são opiniões minhas, não necessariamente refletem nenhum tipo de opinião institucional da CVM. Eu falo isso no começo, assim, durante a aula, é comum que isso fique meio óbvio em alguns pontos, né? Mas é bom já deixar claro de antemão que, no fundo, assim, reflete talvez quantitativamente 20% da opinião, né? Dependendo, porque as questões são votadas. Então, mas feito esse disclaimer, hum, passar aqui para o que eu estava falando, que é essa, esse pedido, né? De o máximo que a gente puder transformar isso aqui num ambiente de troca de ideias e discussão. Para mim é muito bem-vindo a ajuda. Então, estava comentando do mercado, essa introdução era exatamente isso. O que é um mercado, né? Antes de falar de alguns temas atuais, eu gosto de tentar apresentar algumas visões sobre que estão sempre como pressuposto das opiniões que eu vou apresentar aqui, é, então, assim, primeira coisa, a gente pensar no mercado, nesse ambiente que eu estava fazendo um paralelo com a própria aula, né? A gente chama de mercado esse ambiente em que estão acontecendo trocas, né? Trocas em que os dois lados da transação, são várias transações, né? E aí dá para ser o quão profundo se queira aqui. Eu gostei de saber que a aula, que os alunos não são exclusivamente de direito, porque eu não gosto de uma abordagem muito normativa, que acho que assim acaba ficando meio commodity, né? Assim, é mais fácil achar coisas que estão na regra, procurando a regra, do que, especialmente numa introdução, né? Então, feliz de saber que esse bate-papo é mais eclético, assim. Então, eu até
peço até mais ainda às pessoas de outros cursos que, com mais puderem interagir, vai ser legal, vai ser bom. Então, o mercado, que a gente fala tanto assim, a gente usa tantos termos, né, no cotidiano, e às vezes esses termos, eles têm significados diferentes para pessoas diferentes que estão falando. Então, às vezes, não fica muito claro. Então, assim, mas a CVM conversou com o mercado? O que é conversar com o mercado? Conversar com um ambiente de trocas? A gente fala assim, o mercado, isso, o mercado, aquilo, como se fosse sujeito da frase, mas ele não é sujeito de ações. Então, é importante a gente ter claro o que a gente está fazendo quando está se referindo ao mercado como uma entidade. A gente está falando de alguns participantes do mercado que têm voz mais ativa, né? O mercado que é isso, o mercado que é aquilo, depende, né, do tipo de ação que a gente está descrevendo. Se o mercado acha que quando a gente fala o mercado não quis, o mercado pediu isso numa consulta pública. A gente está falando daqueles participantes que têm uma organização suficiente, que já estão organizados para se manifestar numa consulta pública. A gente está falando assim, o mercado acha que o dólar não está valendo tanto. Já não é um grupo, já é assim, e já não são opiniões expressadas, são opiniões reveladas, né? Um monte de gente negociando, todo mundo querendo o melhor resultado para si, botando ali o dinheiro onde acredita na opinião, né? Então está apostando que vai cair ou que vai subir, etc. E aí esse comportamento espontâneo gera certos resultados. Então, quando eu falar mercado aqui, não sei se vai ser sempre numa acepção, mas eu tento, em geral, falar do mercado mais como esse ambiente. Agora, vamos pensar em cada troca, né? Cada troca que acontece, seja no mercado de capitais ou no mercado da esquina ou qualquer outro mercado, né? Se a gente der um zoom em cada uma das transações que acontecem nesses ambientes que a gente chama de mercado, a gente vai ver que os dois lados da transação, ou mais lados, mas assim, simplificando para dois, todo mundo só toma aquela decisão de fazer de transacionar daquela forma por esperar que a situação seguinte à transação vai ser uma situação mais favorável que a situação anterior. Isso não é só para trocas voluntárias, isso é uma estrutura até da ação humana. Tudo que a gente faz é mesmo que não seja tão pensado às vezes, a gente mede o esforço de fazer algo porque espera que o resultado, a situação que a gente vai se encontrar tendo agido, é mais favorável do que a situação em que nós não tivermos agido, ou agido de outra forma. E aí você tem transações acontecendo no mercado, né? Se toda transação é reciprocamente vantajosa, parece que você não tem qual o problema que pode ter aí, né? Então, que essa introdução, assim, regular para quê? Regular por quê? Por quê e para quê? Né? E aí, que tipo de problema pode existir se a gente aceitar como uma descrição realista essa em que trocas só são feitas quando as partes querem um resultado mais vantajoso? Se está todo mundo ganhando, que tipo de problema pode ter daí que a gente queira tentar melhorar? E aí, sabendo, assim, discutindo que problemas podem ter, que tipo de solução, né, a gente pode querer trazer, e que, no fundo, também tá ligado à própria palavra. Quando a gente fala regulação, também não quer dizer tanto, assim. Quer dizer, é uma palavra muito ampla, né? Então, alguém quer falar de tipo de problemas que podem surgir no mercado de trocas em que supostamente as pessoas só fazem trocas buscando resultados reciprocamente vantajosos? Quer dizer, não que as partes buscam que ele seja recíproco, mas como cada uma está cuidando da sua parte, e aquilo só sai se tiver um acordo, né? Existe essa, né, descrição de transações como algo que acontece para que todo mundo saia ganhando dali. Não tendo... Alguém quer falar? Não sei se João, nessa Ricardo, dinâmica... na Pode ser minha, só João mesmo.
João, na minha pouca experiência com a CVM, na época que eu trabalhei em algumas empresas reguladas, né, de capital aberto, alguns dos problemas que surgiam eram principalmente possíveis informações que não eram de operações ou possíveis operações que saíam na mídia, notas ou informações sem que seja dada devida informação ampla, geral e restrita e igualitária a todos os acionistas. Então, acho que talvez um dos maiores problemas possa ser a falta de equilíbrio ou de igualdade nas informações prestadas nessas operações, né? Excelente. O que o Alessandro trouxe é um ponto que, quando a gente faz essa descrição simplificada de que uma transação é algo que se faz buscando vantagem mútua, quando a gente faz algo, a gente busca, a gente quer um resultado mais positivo. Até aí, ok. Só que todos nós já fizemos incontáveis decisões na vida que a gente buscava uma vantagem e depois saiu assim, poxa, não saiu tão bem quanto eu esperava, né? Então, isso inclui transações econômicas, né? Uma das premissas com as quais se trabalha em economia, por exemplo, para falar dessa essa busca por uma vantagem, inclui você saber do que você está lidando. Se você está comprando um bem, contratando um serviço, né? Quanto mais você souber acerca daquilo que você está comprando, mais você tem condição de formar a sua decisão, né? De comprar, ou de vender, ou de deixar de comprar. E aí você tem ah, um, um problema, uma questão, que é algo da vida, que é a informação incompleta, né? Tudo que a gente faz na vida, a informação que a gente tem é, em alguma medida, incompleta, e quanto mais complexo vai se tornando aquilo com que a gente está lidando, mais informação tem que a gente não conhece. Então, ao investimento mais tradicional, mais básico que a gente pensa quando pensa em bolsa, CVM, essas coisas, como o exemplo da Alessandra trouxe, é comprar a ação de uma companhia. Então, o que você sabe da companhia, né? Você tem a cotação dela, como que ela está se comportando, mas da onde vêm as previsões, né? Quando você compra achando que compra para fazer um investimento de longo prazo, você acha que aquilo vai valorizar e com base em quê, né? E aí existe esse é um dos pilares, né, da regulação, é tentar fazer com que o acesso à informação seja o mais simples possível, é, o mais uniforme, o mais acessível, né, o mais compreensível. Então, quanto mais comparável for o, o tipo de informação que as empresas divulgam sobre seus negócios, isso facilita. Agora, existem também certas premissas que às vezes não são narradas de uma maneira que me parece tão adequada historicamente, porque a história é escrita pelos vencedores, assim como a história da regulação é escrita pelos reguladores, né? Então, quando existe um discurso de que, ah, aliás, isso não é só de regulação do mercado, isso é de qualquer tipo de regulação, lei ou qualquer setor, né? Alguém passa uma lei, uma regra, buscando um certo objetivo, e aí depois aquele passa o tempo e aquele objetivo mais ou menos está acontecendo, vai vir o autor da lei, o autor da norma, e vai invocar a autoria daquela obra, né? Porque você tem um problema de confusão de correlação e causalidade, né? Então, você passa uma norma que quer um efeito, passa o tempo e aquele efeito continua se verificando, a mensagem que a gente costuma receber do próprio sistema tá vendo? Foi graças a essa norma e apenas por causa dessa norma que se conseguiu aquele efeito. E é perigoso esse negócio de confundir correlação e causalidade, porque todo mundo que confunde correlação e causalidade acaba morrendo, né? Então, que a mensagem é exatamente o seguinte: o fato de que duas coisas acontecem ao mesmo tempo não quer dizer que uma causa é outra, né? No meu discurso de posse, eu fiz uma alegoria que de vez em quando as pessoas comentam que gostaram. Eu faço essa referência porque eu não gosto de simplesmente repetir algo
né? Aquela pessoa que está sempre contando a mesma história. Então, eu já digo que eu já usei isso. Mas que, assim, muitas vezes a regulação, e não estou falando só de mercado, falando leis, todo tipo de busca de uma solução de um problema humano por meio de regras que querem impor comportamentos. Às vezes, isso é feito de uma maneira que dificulta tanto que aquele efeito ele continua acontecendo, mas não é por causa de uma determinada regra. É apesar da regra, né? Então, se você bota paralelepípedos numa horta, vai passar um tempo, vai ter um monte de planta crescendo por entre os paralelepípedos, porque elas não vão parar de crescer, elas vão buscar ali o espacinho. Mas se você vai numa reunião de reguladores, né, tem a IOSCO, que é tipo a confederação das CVMs do mundo, eu brinquei isso, se você for na IOSCO e mostrar uma foto de uma horta toda cheia de paralelepípedo, cheia de planta, você vai dizer que, tá vendo, o adubo bom aqui é o paralelepípedo, porque você bota aquilo e olha como o mercado se desenvolveu, né? Então, eu acho que é saudável ter uma visão cética de que estão os reguladores dizendo que é mérito deles ou que aquilo aconteceria de outra forma. Então, a questão da informação, por exemplo, é algo, quanto mais os participantes do mercado estiverem informados sobre o que eles estão negociando, melhor é aquela transação. E aí, uma das narrativas que existem sobre por que criaram a Securities and Exchange Commission, que foi a primeira CVM, assim, um cara de CVM no mundo, que criado nos Estados Unidos em 1933, ali 33, 34, federalizam essa regulação, né? Havia problemas, né? A bolsa tinha quebrado em 29, e aí existia toda uma narrativa de que de explicar aqueles problemas, né? Então, aquilo foi gerado por fator A, fator B, fator C, e então vamos criar um órgão para tentar minimizar isso aí. Alguém levantou a mão, foi sem querer ou porque depois? Não, não foi. Você deu prosseguimento no tema, não quis interrompê-lo, João. Boa noite, tudo Sim, bem? boa noite. Você citou, vou apimentar aqui um pouquinho, a Alessandra vai sempre ratificar aí que é costume, viu, da turma já, perfil, a gente dá uma apimentada assim nos temas, mas basicamente você colocou que é muito difícil a atividade regular, muitas vezes porque a gente não adianta tentar impor para o mercado, principalmente para um mercado tão sofisticado, né, quanto ao mercado de capitais, não adianta a gente tentar impor algumas práticas sem que elas antes nasçam ali do costume, eu entendo bem isso, estando no balcão do mercado de capitais, assim eu posso dizer. Mas o que eu fico assim, me questionando um pouco é no próprio caráter de fiscalização também. Então, assim, no tempo que a gente não consegue impor certos costumes, a gente também tem algumas situações que colocam a própria CVM também em um contexto de uma necessidade de ter regulado, como, por exemplo, aconteceu o caso da Americanas recentemente, mas a gente poderia citar outros dentro da história do mercado de capitais brasileiro. E aí queria ouvir um pouco de você dessa questão, porque, assim, na medida que a gente só regula também, e como ficaria essa perspectiva do caráter fiscalizatório? E como é a visão, né, da CVM? Você que pode falar um pouco, não da instituição, mas também passar uma visão um pouco mais institucionalizada para nós nesse contexto. Fernanda, obrigado pela pergunta. Excelente esse contraponto pelo seguinte, eu estava realmente focando a minha fala mais em estimular uma visão cética, só de não aceitar a valor de face a explicação que vem junto das instituições que existem, né? Então, não estou dizendo que tudo é desnecessário, porque, por exemplo, vamos pensar no que significa a própria palavra regular, que é ter uma regra, né? O mercado, as pessoas não combinam e todo mundo cumpre sempre o que combinou espontaneamente. Às vezes a gente tem desde a impossibilidade de ser tão claro no que os dois lados querem, de forma que vai gerar uma divergência de interpretação até do que foi combinado, né? Então, foi isso que a gente combinou. Não foi, não foi. Até comportamentos que a pessoa desiste de cumprir, quer descumprir, quer fazer algo diferente do que combinou. E existem aquelas pessoas que querem enriquecer não por trocas voluntárias, em que você tem uma soma positiva, os dois lados ganham. Você também pode enriquecer metendo a mão no patrimônio alheio, de uma maneira simples e geral. Isso pode se dar
no dia a dia, né? Você, no mercado de capitais, por exemplo, se você tem a gestão de um dinheiro, você pegar aquele dinheiro e desviar, ou você pode convencer alguém a transferir para você a propriedade baseado em informações falsas. Então, assim, em português geral, ou é roubo, furto, ou é furto, você pega o dinheiro do outro, ou é estelionato, fraude. Você engana alguém para te dar o dinheiro. E isso existe. E assim, imagina que, e como é que o mercado cresceu tanto até 29, que chegou a quebrar e não existe esse evento, assim, porque não existe mercado é, não regulado em sentido amplo. Você tem instituições para que o mercado funcione. Nem que seja a polícia. Assim, se alguém violou a propriedade alheia, tem que devolver, vai preso, né? Então você tem Código Penal, Código Civil, ou Common Law, né? Mas, assim, existem regras para ditar consequências negativas para o comportamento negativo. E isso é necessário. Claro, adoro discussão filosófica sobre anarquismo e tal, não sei o quê, mas mesmo nas filosofias anarquistas, que não é aquela coisa bacuninha, é anarcocapitalismo, né? A gente fala assim, não, mas esse serviço seria prestado por empresas e tal. Empresas prestariam serviço de segurança, outras prestariam serviço de dar cumprimento a contratos. Assim, existe o comportamento humano antissocial no sentido antieconômico, né? Quer dizer, econômico só para si, né? E isso aí não funciona, né? Todas as civilizações combatem isso em alguma medida. Então não existe, você é contra a regulação? Eu falei assim, não, eu sou contra a regulação errada. Mesmo quando fala excessiva, né? Não, é um equilíbrio do quanto que é importante a regulação. Eu não sei se é tanto de quanto, para mim tende a ser menos, mas não é pelo quanto, é pelo quê. Então, assim, dizer normas gerais, assim, pegou, subtrair patrimônio alheio, consequência, tem que devolver, tem que ir para cadeia, né? É simples. Agora, não precisa dizer que para você ingressar num recinto tal, você tem que estar vestido com uma roupa brilhante para poder ser mais facilmente identificado, porque se você roubar alguém, você vai ser mais, né, vai ser visto. Então, todo mundo que é honesto vai ter que comprar uma roupa refletora. O bandido não vai, né? Se for mais um que está ali, assim, tem formas e formas de combater esses males que existem e devem ser coibidos pelo sistema, pelas instituições como um todo, né? Então, o que eu estava falando era mais assim, não é o fato de existir que faz aquilo ser responsável pelo que dizem que é e tudo mais. Voltando aos problemas, o exemplo da Americanas, por exemplo, não sei quanto que eu posso falar nisso, mas não estou nem falando em tese, mas é, porque tem julgamento para vir e tal. Mas vamos falar de um caso semelhante, assim, vamos supor que existissem as lojas canadenses com uma fraude de 40 bilhões, não sei o que e tal. E aí, é isso, é o comportamento humano, né? Todo esse comportamento que eu comentei, que ele gera as trocas voluntárias, é a mesma busca de bem-estar pessoal que quem opta pelo caminho da violação ao patrimônio alheio opta, né? Isso não é uma panaceia de achar que tudo é rosa, né? Então, assim, ali, você imaginar que nas lojas canadenses alguém começou a ver que tinha um prejuízo, fala assim, vai afetar o meu bônus, vamos esconder isso aqui. São comportamentos de benefício próprio que esses comportamentos estão violando a propriedade alheia. No caso, até do próprio. Estou imaginando aqui, né? Não sei. Aí eu já não sei detalhes mesmo. Mas, assim, a gente não sabe necessariamente quem sabia, quem não sabia. Mas que necessariamente tinha um conhecimento de uma informação que foi ocultada de propósito. Isso, nas canadenses, eu sei que tem, porque eu estou inventando o exemplo. Então, mas. E aí, isso não quer dizer que a gente não sabe quem sabia o quê, mas no fundo é isso. E aí existe um papel. Quando você percebe qual o poder que a regulação tem nisso, acho que é uma discussão válida, porque esse é um tipo de problema que é indesejável. Quanto menos isso acontecer, é melhor. Então, as penalidades, a fiscalização precisa ser eficaz. O que mais você
Perguntou, Fernando? Cadê o Fernando? Sumiu aqui na tela. Ele fica trocando. Mas, então, qual era... Eu não sei, eu não discordo, assim. Não sei se foi ela que saiu e voltou. Tinha voltado, não sei. Mas... E agora eu tô me ouvindo. Bom, eu tava... Assim, eu não consigo falar me ouvindo. Bom, acho que parou. Então, eu estava respondendo essa contribuição dessa forma, né? Existem esses problemas que devem ser combatidos. Eu acredito em fiscalização que identifique violações cometidas e aplicação de penas para violações ao patrimônio alheio. Se alguém fez uma fraude, isso deve ser punido. Nesse sentido que eu estava fazendo essa conversa inicial. Não sei se eu respondi tudo, porque eu não estou mais vendo a Fernanda aqui. Mas... tá ali, apareceu. Você caiu e voltou, né? Caiu um minutinho e voltou. Mas ficou perfeito, entendi também seu ponto, João. Muito obrigada, porque realmente, se a gente observa, eu concordo com você que muitas das normas são incidentes, né? Se a gente olha nessa perspectiva, talvez um pouco assim, a gente chamaria até um pouco assim de perfumaria, muitas vezes, né? E que realmente é preciso de olhar para esse aspecto de onde a norma surge e principalmente a que conflito ela resolve, tá? Entendido. Maravilha. Então, mas o ponto da informação, já que a gente tratou disso, eu vou comentar porque eu acho que ele é uma função realmente que é muito relevante para os reguladores de mercados, não só de capitais, mas por esse aspecto, né? É vantajoso se você souber do que você está comprando ou vendendo. Quer dizer, vendendo você sabe, né? Mas quais problemas existem, né? E que soluções são essas que são buscadas? Existe quando você lê qualquer livro ou artigo, fala assim, o objetivo da regulação do mercado de capitais é tutelar a informação, mas sim, mas por quê, né? Eu acho mais realista a gente imaginar que o bem jurídico, né, o valor que está sendo protegido, para que serve? É proteger a propriedade das pessoas. Você está protegendo o patrimônio. Para proteger o patrimônio e fazer com que as transações ocorram de uma maneira mais consciente, aí você quer assegurar um nível maior de informação, né? E quando você vê concretamente as normas que existem, apesar de um lado ter toda uma narrativa assim, não, que o regulador do mercado de capitais regula a informação, não é só a informação. Você pegar os processos sancionadores, não é só faltou divulgar ou operou com a informação privilegiada. Não, fez uma transação em termos favoráveis só para si, né? Porque há um tipo de... Isso aí é inerente ao mercado, é um problema que eu botei ali como outros sempre atuais, mas a ideia de um contrato em que todo mundo está feliz é algo no momento da assinatura. A vida do contrato vai revelando um monte de coisa que não foi possível prever, né? E por causa da impossibilidade, a gente não consegue prever tudo, né? Você imagina o que é uma empresa, né? O que é uma companhia, o que é um fundo de investimento? É um contrato que os investidores fazem com algumas pessoas, falando o seguinte: a gente vai botar o dinheiro aqui e esse grupo de pessoas vai tomar decisões para aumentar esse dinheiro. Eles vão assim, deixa o dinheiro com a gente aqui. A gente sabe fazer isso aqui crescer. Para quando crescer, a gente redistribui e sai todo mundo ganhando. Eu pego meus bônus, minha taxa de gestão, etc. e tal, todo mundo sai ganhando ali. E aí esses rendimentos também vêm de outros mercados em que as pessoas atuam. Agora, você não consegue detalhar tudo o que aquele grupo de pessoas, sejam gestores de fundo de investimento, sejam administração de uma companhia, assim, é tudo a mesma coisa em termos de o que acontece no mundo real, são pessoas decidindo com o dinheiro de outros, né? Você tem um espaço em que não é tudo combinado. Você não tem como combinar tudo que uma administração de uma empresa ou de um fundo de investimento vai fazer com o seu dinheiro. Se você soubesse fazer isso, você estava até lá, né? E mesmo assim, mesmo estando lá, você não consegue. Imagina, o contrato vai prever se A, então B para tudo.
Nisso surge um conceito importante. Aí é mais juridiquês, só que, dado o curso, isso em algum momento tem que ter. Mas, assim, que é o fato, a circunstância econômica de todo contrato ser incompleto, né? Ela leva, numa estrutura de investimento, a um espaço de ação. Você dá uma discricionariedade. As pessoas que estão encarregadas de agir com dinheiro, elas têm alguns limites. Então, por exemplo, você definir lá no objeto da empresa. Essa empresa aqui é de petróleo. Então, o investidor bota o dinheiro, assim, eu quero que invista em petróleo. Se um dia alguém vira e bota o dinheiro inteiro para desenvolver um aplicativo de concorrente do Tinder, sei lá, você, pô, não era isso que eu combinei, né? Você começa a ter violações do contrato. E você imagina o que é você investir em dívida, você empresta o dinheiro para uma entidade que vai te pagar uma renda fixa. Você não precisa ter tanta informação do que vai fazer ou não. O que é a prestação? Quais são os termos do contrato? Eu te dou um dinheiro aqui, você me dá um juros aqui. Daí. Se a pessoa falha, chega a data de vencimento e não paga, o cupom de uma debênture, por exemplo, assim, opa, descumpriu o contrato. Agora, quando você investe em participação, compra uma ação, compra uma cota de um fundo, quando que você diz que o contrato foi descumprido? Tá pagando pouco, o que que era? Quanto que foi combinado? Não foi combinado nada. Foi combinado, farei o melhor para gerar o maior lucro possível, né? O Marco, eu já vou só te passar, só concluir aqui o raciocínio. Então, como você tem que ter um espaço de, né, o que é o direito do investidor em participação? Ele tem o direito a que aquelas pessoas ajam de boa fé para melhorar o resultado daquela organização. Então, diferentemente de, pô, tinha que ter me pagado 1.000, pagou 800, descumpriu. Quando que descumpre, né? E aí existem esses deveres, né? Falou assim, olha, se você pegou o dinheiro e botou no bolso, é fácil dizer que você descumpriu, porque não era esse combinado. O combinado não era você pegar o dinheiro e levar para casa. Aí você foi desleal. Se você pegou você tinha acesso a uma oportunidade de negócio, porque você usou o dinheiro da empresa, do fundo, para viajar para um lugar para conhecer. Tem uma mega oportunidade. E aí você compra para você e não para a empresa, você foi desleal, né? Se você tinha acesso a uma informação sobre uma transação que vai sair, que deve valorizar muito, a empresa achou minério, não sei onde. Você só sabe aquilo porque você está trabalhando para a empresa. Você pega aquilo e compra para você, você também fez a mesma coisa. Você violou a lealdade que você devia ter. Então, são os deveres mais amplos, né? São esses de lealdade. Tem um outro de diligência, que é de tomar as decisões com cuidado e tal. Esse eu acho menos importante, mas depois eu falo por quê, se for o caso. Vou passar aqui para o Marco. Boa noite a todos, boa noite, João. João, eu notei duas palavras que tu falou aqui, né? E quando tu pincelou ali alguma coisa, no caso, de forma hipotética, ali, com relação a Americanas, né? Aí tu colocou o seguinte, né? Que é uma função de proteger o patrimônio, né? A questão de proteção patrimonial. E aí a gente tem na CVM, né? A missão da CVM, né? Que é regular, fiscalizar, desenvolver, regular e fiscalizar o mercado, né? Essa é a missão hoje da CVM. Queria entender como é que hoje a CVM vê, não falando de caso americano necessariamente, tá? Mas uma vez que a gente tem como missão regular, fiscalizar e desenvolver o mercado, né? Uma situação como possível caso americanos ou um futuro que possa acontecer, versus a quantidade de recursos que a própria CVM hoje tem para poder fazer regulação, fiscalização e desenvolvimento do mercado. A gente sabe que o recurso é escasso, sabe que a verba é escassa para a CVM, com tão pouca gente, com tanto pouco recurso, poder estar desenvolvendo, fiscalizando o mercado. E aí a gente acaba caindo numa vala mais comum, mais genérica, que foi até desse exemplo último que tu deu agora, né? Quando vai fazer uma regulação ou fiscalização da atividade, e vai acabar enxergando apenas quando uma debênture não é ou não paga, contratou, descontratou, se o cara queria comprar petróleo e acabou investindo no aplicativo do Tinder, né? Bom, são questões mais genéricas e mais objetivas, né? Diferente de casos subjetivos que podem acontecer a nível de balanço patrimonial, a nível de reclassificação contábil, que são coisas mais profundas que entrariam no critério da fiscalização, né? Como é que é possível, ou se é possível, aperfeiçoar esses métodos regulatórios e fiscalizatórios para impedir uma nova Americanas? Marco,
a fiscalização, eu acredito que ela possa realmente ser beneficiada com um aumento de recursos. Me dá 2 segundos aqui. Pronto, desculpe. Meu filho aqui. E aí, então, por exemplo, o problema específico da Americanas, ele foi objeto de um ofício circular da Superintendência de Normas Contábeis, que falou assim, olha, como é que está sendo feita a circularização, né, aquela conferência das informações com outros agentes e tudo mais. Eu acredito não só no aumento de, né, ter mais recursos para destinar à fiscalização, eu acredito que assim sempre vai haver escassez. Sempre se podia imaginar que podia ser mais fiscalizado. Eu acho que também parte do que eu acredito que seja uma otimização de recursos, se você tem menos gente cuidando para ver registro de algo que vai ser oferecido, lido por gente super capaz, porque não é os milhares de pequenos investidores que fazem preço, são os poucos grandes que têm muito dinheiro e conhecimento para avaliar aquelas oportunidades que dão preço da coisa. Então, se você tem mais gente fazendo fiscalização e mais atenção institucional a isso, do que, por exemplo, ficar vendo se o prospecto está com um erro de português, não sei o quê. Ou, por exemplo, eu vou falar de algo que eu já me manifestei N vezes publicamente, né? Então, tem uma regra que diz que quando a B3 vai comprar uma empresa para si própria, a CVM tem que autorizar isso, caso a caso, sob a premissa de que pode ser que a bolsa, aquela empresa, né, pouco sofisticada, vai fazer uma compra que vai prejudicar as suas atividades de bolsa. Então, o regulador vai olhar do alto da sua suma sapiência e vai dizer que não, você não pode comprar essa empresa aqui porque isso vai prejudicar as atividades de bolsa. E como eu sou regulador de mercado de capitais, eu não posso deixar que as atividades de bolsa sejam prejudicadas. E aí você vê algo que é difícil você ver uma regulação excessiva que não tem uma motivação boa. A motivação costuma ser louvável. Agora, o que se faz para buscar, às vezes é um pouco assim, para que isso? Né? Qual é a possibilidade que alguém enxerga que uma empresa gigante daquela, super sofisticada, altissimamente qualificada, e principalmente é o seguinte, tem o resultado dela vem do bom funcionamento das atividades de bolsa. Então, você achar que uma empresa que faz toda a análise para fazer uma compra, uma aquisição de uma participação de uma empresa, e aquilo poderia, por 1000 razões, alguém lá dentro vai falar assim, gente, não vamos por aí não, porque isso vai prejudicar a nossa atividade. Então, assim, para que precisa de ter um regulador com recursos escassos usando uma parte disso para dizer que alguém que tem todo o interesse em cumprir aquilo não está errando? Entendeu? Então, vamos passar para o Fernando e depois eu continuo. Obrigada, João, novamente. Enfim, pegando um caminho que você colocou, queria saber se você entende que talvez setorizar um pouco, eu imagino que a CVM já faça isso internamente, né? Mas setorizar um pouco o risco, né? De acordo com o que você colocou, olha, onde a gente tem mais chances de problemas diante do que já aconteceu, né? E, poxa, uma pergunta muito pertinente, né? Com quais medidas agora a gente pode pensar? A gente poderia pensar, por exemplo, assim, olha, ocorreu isso, então a CVM deveria, então, voltar o olhar nesse momento para o varejo. Se existe essa perspectiva regulamentar também, um pouco de entender os riscos dos setores e, enfim, diante dessas situações que não se pode repetir, afinal de contas, é um prejuízo não só à credibilidade do mercado, mas ao próprio sistema financeiro em si. Então, queria ouvir um pouquinho de você com relação a essa questão, se a gente pode olhar esses riscos, né, para então voltar os poucos recursos que a CVM tem diante de seus problemas para os setores. Isso acontece, Fernanda, em 2 formas. Existe uma abordagem regulatória que eu acho inteligente, que ela, no fim das contas, ela tem que sempre ser presente em alguma medida, mas que é da supervisão baseada em risco, né? Então, para onde se olha mais?
Então, você vai olhar mais o descumprimento de regras por exemplo, se uma empresa tem um controlador e as operações estão envolvendo o que a gente chama de partes relacionadas, né? Então, assim, pô, tá comprando de uma empresa que é dele também e tal. Não é que isso seja errado, mas faz sentido que se olhe mais de perto para isso. Porque, né, você vai olhar. A lei fala algo que eu acho parecido com isso de dizer que, não, a CVM tem que autorizar a B3 a comprar fazer um M&A lá. Assim, cara, se os recursos não fossem escassos, tudo bem. Mas se os recursos não fossem escassos, não tinha mercado. A gente tava aqui igual você pensa alguma coisa igual no aquele Good Place, sei lá, tem uma série muito engraçada, que você fala alguma coisa, aparece. Entendeu? Se fosse assim, mas assim, recurso escasso é um dado da realidade, né? E aí existe isso, e é dinâmico. Então, assim, a resposta de ver que está tendo problema no varejo, sim, é destinar, vamos olhar mais de perto o varejo e tudo mais. Então, eu acho a CVM, ela faz. Eu acho que ela faz muito bem. Assim, ela se vira muito bem com a dificuldade, com a limitação de recursos. Eu vejo o funcionamento, eu fico assim, falo assim, isso é legal, ver a dinâmica, a adaptação, o quanto que isso força uma adaptação a tentar evitar os problemas, né? Então, existe essa resposta, realmente. Agora, um negócio interessante para olhar grandes episódios assim no mundo, eu acho que isso tem respostas de dois tipos, e uma é mais fácil para mim considerar que seja correta, que é aumentar o foco na fiscalização. Eu já não acho que seja necessário querer mudar a regra, porque existe assim um princípio global do choquei e regulei, né? Então assim, regular, porra, aconteceu alguma coisa, tem que fazer lei. E aí os incentivos são perversos, porque quando você pensa em Enron e WorldCom, lá nos anos 90 e tal, não sei o que, aquelas grandes crises que geraram, foram americanas lá dos Estados Unidos, gigantesco, e aí mudou-se a lei para Sarbanes-Oxley, uma reação de ter um grau de informação muito mais profundo. E aí, junto com isso, se descreve tudo o que aconteceu com aqueles executivos. Penas milionárias, prisão, Arthur Andersen acabou. A gente fala Big Four, antes era Big Five, né? Se a Americanas tivesse ido lá, talvez a gente falasse Big Three, mas daqui a um tempo. Mas, enfim, tudo isso que aconteceu, quem é do direito vai ter mais facilidade de responder isso. Mas adivinhem se foi com a lei antiga ou com a lei nova, para fatos já ocorridos. Porque exatamente, você não pode fazer Não uma existe lei. crime sem prévia combinação. Exatamente, exatamente. Então, você pode criar a regra que for, que o pessoal das Americanas, de tudo que tiver acontecido, tem que ser julgado pela lei que já tinha, né? Às vezes pode parecer tentador criar um crime para punir algo que já aconteceu, mas assim, eu asseguro que isso é um caminho, no fim das contas, é muito pior. Mas existe regulação. O que não existe tanto é fiscalização, né? E aí, fiscalização acho que tem que ser responsivo a eventos. Regulação não necessariamente. Aliás, tem que ter muito cuidado, né? Tinha uma regra no exército alemão que você não pode reclamar do seu superior no mesmo dia que aconteceu o negócio. Você tem que sleep over. Fala assim, faz o seguinte, tá com raiva, pode apresentar a queixa no dia seguinte, porque aí você já pensou se realmente é o caso. Porque esse negócio de reagir, eu acho que isso é mais comum. No Brasil, eu não vejo a CVM fazendo tanto isso. O processo de criação e mudança normativa da CVM, eu acho que quase sempre é muito democrático, no sentido de abrir consulta pública, e aquilo é real. Eu acho contribuições que vêm são realmente discutidas, assim, se leva muito a sério. Mas agora, o comentário foi mais geral, você vê muito no Congresso, assim. Então teve lá o faraó do Bitcoin, aí já começa a ter lei, tem que fazer lei, tem que fazer lei, tem que fazer lei. Então, não sei se alguém já leu a lei de cripto aqui no que passaram, é um negócio ridículo, muito ruim, tudo errado. Mas, então, voltando passando essas discussões e tentando encaixar aqui dentro do que eu
tinha trazido para a gente conversar mais, além do que isso também tá. Falar de algumas tendências atuais que a gente pode também, né, bater papo. No fim, eu estava de mensagem de o que significa regular é isso. Tem o criar as normas, né, e perceber muitas vezes que já existem normas, né. Então, às vezes, o problema é perceber que a norma, às vezes, não tem esse papel tão grande. Então, essa regra que eu dei de exemplo, de aprovar cada compra da própria B3, acho que é uma regra claramente inútil. Assim, ela serve realmente para, cada vez que tem uma operação dessa, uma parte da CVM tem que parar, tem que estudar aquele setor, tem que fazer um parecer dizendo que não vai prejudicar, porque é uma... E aí é até constrangedor, porque assim, são dezenas de milhões. Aí fala assim, isso aqui é 0, peanuts do orçamento, do patrimônio da P3, que é um negócio assim que é 3 vezes o orçamento da CVM. Então, é engraçado. Mas, então, acho que tem regras que são, sabe, repensar o uso mesmo de papel do regulador. Ficar lá revendo prospecto, não sei o quê, fazendo 1000 comentários para que, ao final, faça uma oferta pública de algo que tinha as informações lá, desde o começo, e talvez não precisasse ter tudo aquilo. Talvez deixe as pessoas assim, porque quem publica as informações tem interesse em divulgar informações corretas, porque aquilo, ó que surpresa, se você divulgar correto, né, se você divulgar mais informação, você consegue convencer as pessoas a comprarem. Imagina o que é você fazer uma oferta pública inicial, que é o seguinte: compre aqui participação na minha empresa. Eu não vou falar do que é, não vou falar onde que eu vou atuar, qual setor, não vou falar nada, nada. Mas confia em mim, né? Comparar com uma que eu diga qual é o negócio, quais são os direitos, né? E aí, nisso, você tem regras de, assim, se você mentir numa declaração pública, numa oferta pública, você tem pena, né? Eu acho que não precisa tanto ficar concentrando esforços em análise prévia, em concessão de registro, em aprovação de se essa estrutura é capaz de fazer o serviço ou não, porque, no fundo, assim, existe um mercado como um teste, né? Existe um mercado como um campo de batalha ali, de fazer assim, quem fizer mal feito não se sustenta, não fica em pé. As pessoas não estão tão ali dispostas a perder dinheiro em criar uma estrutura que não vai dar certo, que não tem capacidade de fazer o que está se propondo a fazer. Então, eu acho assim, quanto mais você tiver na regulação um foco em combater o desvio mesmo, né, violações patrimoniais, se alguém mentiu ou desviou, isso eu acho um uso mais condizente a atingir os objetivos que o Marco comentou, né? Desenvolver o mercado não é tanto num sentido de ficar... Não é o Estado, né, a CVM, no caso, assim, não é o Estado que vai desenvolver o mercado num sentido do desenvolvimentismo, né, de promover as questões, mas é de você melhorar a infraestrutura em que as transações vão ocorrer. Você fazer regras que permitem quem violar vai pagar, vai ser detectado e vai ter a violação detectada e vai pagar por isso. Se um acordo foi feito, ele tem que ser cumprido. Se ele for descumprido, gera penalidade, né? Então, acho que melhorar melhorar, cuidar para que as transações, os negócios sejam cumpridos e punir e evitar que sejam feitos desvios, essa é uma função adequada para a qual a CVM é necessária, né? E acho que tem que focar mais nisso. Nesse espírito, né, eu comento posso comentar, a gente começar a tratar de outros temas, assim, qualquer outro que vocês quiserem também, tá? O que eu tinha separado, que eu acho que está atual, assim, por exemplo, tem toda uma transformação acontecendo por causa das novas tecnologias, criptoativos, tokenização, essas coisas todas. E aí, isso é uma coisa que no dia a dia a gente está lidando. E aí existe um caso, uma pena que era para ter saído já, não sei por que não saiu o extrato da reunião, mas tem um ativo chamado DYN, que é da Dynasty, né? Então, assim, eles fizeram uma emissão
estão fazendo uma emissão de ativos, que esse DIN. E aí surge uma... Isso aí nos Estados Unidos está tendo muito, não sei quem já... Certamente alguém já viu, né, a SEC lá, tendo discussões. Porque as criptomoedas são securities e tal. Então, se elas são securities, você tem que registrar na SEC, né, na CVM americana. E isso é algo que está aqui no Brasil, a gente vê também, né? Que você imagina todo esse tipo de essa criptoeconomia que permite surgem esses ativos, criptomoedas, mas você pode também usar o token, né, essa criptografar e criptoenvelopar ativos quaisquer. Então, se você transforma tecnologicamente, se você tem um pedacinho lá de um token que você compra, que vai te dar participação nos resultados de uma empresa, o direito a votar naquela empresa, tudo mais, você tem uma ação de uma companhia, né? E aí você tem uma questão jurídica e uma questão e uma motivação econômica, que é a seguinte: juridicamente, se você faz uma oferta pública, né, oferece indistintamente ao grande público investidor algo que a lei classifique como valor mobiliário sujeito a registro, né? A lei 6385 diz o seguinte: se você fizer uma oferta pública de algo que esteja enquadrado aqui nessas categorias, você tem que se registrar na CVM. Mas não é só registrar na CVM o problema. Se fosse só registrar, né? CVM está aqui. Não teria uma disputa que a gente vê muitas vezes, uma tentativa dos emissores desses ativos em dizer que, assim, não, isso que eu estou fazendo não é um valor mobiliário, isso não se enquadra na lei, não passa no teste de Howey, não sei o quê, no inciso 9, não é um contrato de investimento coletivo. E o que é essa discussão? A discussão é que a CVM só tem competência, as CVMs, né? A SEC americana, assim, isso aí a gente copiou muito parecido de como é a lei lá. Que é assim, a lei americana fala de securities, que a gente, em vez de traduzir para security, que seria muito mais simples, né? Tem debenture, podia falar de security. Aí é valores mobiliários. Você fala duas palavras que ainda têm significados próprios, que dá uma confusão do diabo. Porque você fala valores, no sentido, né, títulos e valores são aquilo que você negocia em mercado e tal, não sei o quê, qualquer título assim é valor. E é mobiliário porque não é imobiliário. Então é quase redundante. Assim, é um valor mobiliário só para você não estar falando de valores morais ou valores do quê. Você fala valor. Que valores? Não, valores mobiliários, né? E aí a lei brasileira fala: são valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei. E aí tem uma listinha, que antes era taxativa, ou seja, só aqueles 7 tipos ali, no começo era até menos. Era só uns 5, assim, só aqueles tipos ali são sujeitos à lei. E a partir de um certo momento, fala assim, está começando a ter... Estão fazendo investimentos voltados ao público, que nos Estados Unidos, por exemplo, seriam considerados uma security dentro da competência da SEC, porque lá é mais ampla, né, a descrição. E aqui não tinha base legal. Então tinham fazendas reunidas boi gordo, avestruz master. Eram produtos que foram lançados na década de 90, que não tinha como encaixar na lei, mas que se você parasse para pensar, fala assim, o que estão oferecendo aí? Um direito a uma participação no resultado, né? Você vai ter uma parte do resultado de um empreendimento feito por outras pessoas, que é basicamente o que uma ação é. A ação é você ter uma fraçãozinha do lucro gerado por outras pessoas, assim como uma cota do fundo de investimento, uma fração de um resultadozinho gerado pelo trabalho de outras pessoas. E aí se mudou a lei em 2001 para dizer que, assim, não, olha, também tem uma cláusula geral na definição, nas categorias de valores imobiliários sujeitos ao regime da lei, tem um inciso 9 lá, então, que é contrato de investimento coletivo, que pegaram da lei americana Investment Contract, que de 33 já tinha essa expressão. E aí, quando se quer dizer que tem alguém oferecendo um token que dá um direito a um resultado, um lucro de alguma coisa, já surge a discussão, opa, isso aqui é um contrato de investimento coletivo ou não é? Para dizer que é um valor imobiliário ou não. Foi até meio recente isso que eu percebi esse negócio.
Daqui a pouco, eu achava que já tinha saído, mas uma amiga minha falou que ainda não. Acho que, na verdade, fica a discussão assim, é valor mobiliário ou não é? Acho que a discussão não é nem essa, porque a lei não fala definir o que são as palavras, assim, são valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei. Você pode até dizer que uma outra coisa é um valor mobiliário, no sentido literal da coisa, né? Fala assim, pô, é um valor do título, é um título transacionável, é móvel. Não é um valor mobiliário, vai dizer que não é valor mobiliário porque não está sujeito à fiscalização. Mas acaba, mas assim, para vocês também entenderem quando estão lendo coisas sobre esse mundo, funciona como um atalho linguístico, né? Então, assim, a gente sempre se fala assim, é valor mobiliário, não é? Mas leiam, assim, em termos realistas, assim, dizer o seguinte, não, quando a CVM fala que é ou não é, no fundo ela está dizendo, é um daqueles que se sujeitam à nossa fiscalização. Porque senão vai parecer que eu estou falando um negócio, né? Porque, assim, isso aí eu me toquei até nesse caso do Dynasty, que eu estava escrevendo sobre, eu falei assim, o que não é? Igual, chegar, por exemplo, pegar guardanapo e dizer que é papel higiênico. É papel que você usa para limpar algo, então é um papel que é higiênico, mas, assim, a expressão adota um outro sentido, conforme o contexto. Então, mas por que existe o interesse, existe essa tendência a quem está emitindo esses valores, ou essas coisas, essas criptocoisas? Por que o interesse é dizer, não é valor mobiliário, não se enquadra, CVM não tem? Não é por causa só de uma precisão taxonômica acadêmica. É o peso regulatório que vem junto. Então você tem, por exemplo, estou supondo agentes de boa-fé, que é muito fácil, claro que também, se quem estiver fazendo uma coisa dessa para roubar o dinheiro do público, não vai querer dizer que está sujeito à fiscalização da CVM por razões óbvias. Fala assim, pô, eu quero uma pessoa, um órgão a menos me olhando. Mas eu não estou falando desse tipo de pessoa. Estou falando de gente séria, com reputação, com confiabilidade, que você tem o vendedor, quem está emitindo, e você tem os compradores do outro lado querendo também, falar assim, não fala que isso é valor mobiliário, não, sai daqui e tal. Por que isso? E eu acho que isso é algo que eu até disse nesse meu voto. Eu falei assim, olha, você fica achando que quem está errado é todo mundo que está sempre querendo dizer, se for possível, diz que não é. Se for possível, diz que não é valor mobiliário. Aí todo mundo fala isso. E o regulador fica assim, pô, tá todo mundo errado. O que eu falei que parece. Cuidado com aquele viés dos pais que vão ver o filho na parada militar e o filho tá fora do ritmo e ele acha assim, pô, o pelotão tá todo errado. Não é só o meu filho que tá certo, né? E aí, porque assim, se você tem os dois lados de uma operação não querendo, não é porque chamar de valor mobiliário é ruim ou bom. É porque a consequência não é só registrar na CVM. É principalmente ter que estar sujeito ao sistema de distribuição inteiro do valor mobiliário. Tem que contratar o custodiante, o depositário, o registrador, não sei o que, tá um monte de gente que está ali por quê? E essa é outra falha global, não é do Brasil específico, mas que é o seguinte, o regulador em geral, ele vai querer fazer uma regra e tal, porque tem finalidade mil lá para fazer, ele quer, assim, bom, como é que isso funciona aí? Ele observa como funciona e bota uma regra dizendo que tem que ser assim. E quando você faz isso, é como se você pegasse assim um disco de música de jazz ou blues improvisado, que tem muito improviso, e tirasse e falasse, não, eu vou aprender a tocar jazz, ou blues, ou improvisado. E aí você, nota por nota, você decora tudo aquilo. Só que se você for ver o show do próprio músico que gravou, nunca vai tocar igual aquilo de novo. Porque aquilo foi um momento. E o mercado, ele vive esses momentos, assim, nos anos 30 e até nos anos 70, quando o Brasil traz essa copia lá, o Securities Act, como é que funcionava o mercado? Você queria fazer uma distribuição de ações, você está lá numa empresa, imagina quando quiseram fazer o Cristo Redentor, ou Cristo Redentor não, o bondinho do Pão de Açúcar, que foi uma companhia aberta. Alguém chegou lá na Praça 15 com um megafone, quem quer investir para fazer o bondinho, tal, não sei o quê, quem queria comprou e tal, ganhou dinheiro. Mas como você passa confiabilidade para um monte de gente que vai comprar? Se você for num banco de investimento grande, você quer subscrever isso aqui, você participar nisso aqui vai dar uma garantia
para quem está comprando de que, pô, isso aqui não vai dar em água, né? Você vai botar o seu dinheiro porque tem alguém grande, estamos garantindo, tá underwriting aquilo lá, tá? Tipo, não, eu garanto isso aqui, eu vou ficar com uma parte, o projeto vai para frente. Você precisava de alguém para fazer o contato com as pessoas. Você imagina que tinha título portador, quem tá de quem é que está titular daquilo, da parte que é escritural. Você tem um monte de figuras que eram necessárias e surgiram espontaneamente. Você precisava convencer um monte de gente a investir no seu projeto, você precisava que aquilo fosse adiante, viabilizar por 1000 formas, e começam a surgir funções especializadas. E aí vem uma regulação e diz que é assim, tem que ser assim, pronto. Obrigatoriamente tem que ser assim. O mercado vai se desenvolvendo, a tecnologia vai se desenvolvendo, aí só que a regra está lá, refletindo o que era há muito tempo, né? Então você imagina que tivesse assim a Comissão de Regulação dos Correios e Telégrafos. E aí você tem toda uma regra dizendo como que tem que funcionar os centros de distribuição, para as cartas irem para as caixas certas, para fazer a logística. Ó, primeiro você separa por região, depois vai por bairro, e aí a ordem de chegada. E aí tem também normas de conduta para os carteiros, tipo de veículo que vai dirigir a bolsa para não ter umidade, um monte de regra, né? Aí um dia inventam um e-mail. E aí vai falar assim, bom, precisamos então regular o carteiro do e-mail, né? Não é que é o carteiro do e-mail, não, o carteiro do e-mail, porque o carteiro é necessário para o sistema. O centro de distribuição de cartas é necessário, não é mais. Quando você inventa o e-mail, você não precisa mandar a carta para um centro de distribuição. E se tivesse uma regra na época que dissesse que, bom, e-mail é e-mail, então é correspondência, então tem que se sujeitar à norma. Você teria que adaptar todo, assim, a gente não teria mensagem instantânea tão rápido. E onde isso só se aplica no mercado hoje, nessa questão do cripto, por exemplo? Se você consegue que o ativo já nasça dentro de uma tecnologia que permite, a instituição que emite, saber com quem está cada um, se eles têm uma transação que não precisa de uma instituição para fazer a liquidação, se você não tem uma instituição que precisa dizer quem está com o quê, se você não precisa também de um agente que vai garantir que aquilo só vai adiante se todo mundo comprar, porque você pode fazer lá um smart contract no algoritmo que diga o seguinte, não, você pode comprar, mas se não chegar a um mínimo tal, devolve. Igual o crowdfunding. Tem isso, tem lá mínimo. Então você pode comprar um negócio no Kickstarter, essas coisas assim, que se não chegar no mínimo, o dinheiro volta. Porque hoje a gente está lidando com outro mundo do que quando foi escrito todo esse arcabouço regulatório. Não tinha um negócio de mandar um dinheiro e receber de volta. Imagina o custo disso. Então, se a regulação caminhar para ser realmente permitir que as tecnologias tragam todo o valor de redução de custo de transação, né, de simplificação, aproximação das pessoas que elas permitem, que elas possibilitam, aí acho que a regulação tem que sair do caminho de ficar exigindo contratar. Precisa ter alguém para fazer o registro, precisa ter alguém para fazer a custódia, precisa ter alguém para fazer a distribuição. Porque é isso que as pessoas estão fugindo, que elas estão dizendo assim, não diz que é valor mobiliário, não. Né? Se fosse só trazer os objetivos bons, que é ter uma fiscalização, ter punição para quem viola, aí eu garanto que o movimento seria o contrário. Seria alguém emitindo um cripto algo e ia vir bater na CVM e falar assim, CVM, pô, isso aqui, ó, tá enquadrado na lei, porque, tá vendo, ó, tem isso aqui, diz que você fiscaliza, porque traz a confiabilidade. Se você tem um órgão especializado que vai fiscalizar, que vai punir, isso é um valor para aquele produto, né? Você vê quem mora no Rio, tem outros lugares que eu sei que tem também, tem o negócio do bairro presente, né? Então são os comerciantes de cada bairro se juntam, pagam dinheiro para ter o que mais Estado ali, ter policiamento, porque o Estado, quando faz o que se propõe, ele é bom para o mercado, né? Imagina ter alguém evitando o roubo, mandando segurança. Claro que você quer né, uma CVM fiscalizando, punindo. Todo mundo que os bons agentes querem que tenha um regulador, não, mas é mais um fiscalizador, né? A figura da polícia ali para trazer segurança, né? Vamos afastar. Os bons comerciantes não querem maus comerciantes, né? Não quer que alguém fique ali quem oferece os serviços que aposta na qualidade do serviço, não quer que tenha alguém que faça pilantragem
porque tem efeito de respingo também. Alguém que dá um grande calote afeta a confiança dos outros também. Deixa eu passar para quem levantou a mão, que tá, Vanderlei. Então, a minha pergunta é a seguinte, pontuando essa questão aí que você colocou ali de novas tecnologias. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer o imposto de renda de pessoa física, ele já vem assim, praticamente preenchido, como é minhas dívidas no Banco do Brasil, seja lá no Banco Itaú, no Banco do Brasil. Aí, por exemplo, você vê lá que na Americanas, o grande problema, voltando a falar dela, já foi falado, foi assim, não reconhecer uma dívida bilionária com bancos, né? E aí, por exemplo, não tem nenhum mecanismo da CVM que possa, sim, já O que com é CA? tecnologias, mapear todas as dívidas que as grandes empresas têm e não correr o risco dessa falta de informação, né? Ou então uma informação enganosa no balanço. Essa Eu nova não sei. não permite já a pessoa já acompanhar a dívida, a evolução e conferir no balanço a veracidade dessas informações, porque vai lá, por exemplo, a empresa que auditou. A empresa que auditou também não fez o serviço de casa, né? Que era circularizar a informação bilionária, né? Aí todos os stakeholders consumiram uma informação falsa, né? A CVM não tem como mapear já todas as questões possíveis de dívidas das empresas? Para a última pergunta, a resposta é não, fácil, assim, porque não dá para mapear tudo. Mas aí não é nem a questão da CVM, podia ter o orçamento da SC. O volume de informação que existe, assim, você imagina, são centenas, poucas centenas no Brasil, né? Mas enfim, até algo que vou falar um pouquinho. Vai até 10 ou 10,5? Não lembro. Alessandra. Professor, na verdade, João, vai até a hora que você combinar com a turma. Era mais uma masterclass, podia ser 1 hora, 1 hora e meia, fica a seu critério. Enquanto a turma estiver interessada, o tempo é seu. Não, Até mas 11 assim, horas, meu voto. até quanto? 11 horas, o meu voto. É porque Não, para eu não nós é tenho uma limite, é honra ter porque eu você aqui, pergunto João. porque... É o seu tempo. Então, na verdade, o tempo realmente a masterclass ela é bem livre, fica a critério do convidado, mas em geral é 1 hora e meia. Mas você, se a turma estiver interessada e perguntando e você tiver disponibilidade. Não, eu tenho, vou ficando então. Ô, João, Oi. bem, Gerim. Então, até para te dar uma colaboração aqui para a resposta do colega que foi o Vanderlei, né? Porque, não sei se tu ia abordar esse tema, mas eu vou te interromper até. Porque eu até ia responder no chat, que eu Não, vou ter que sempre sair. interrompam. Isso aqui. Porque quando a gente vai fazer essa questão de averiguação, de acompanhamento do prejuízo, do endividamento de empresas, se faz necessário, né, em qualquer âmbito, seja CVM, ou SC, né, o acompanhamento do endividamento. Então, na verdade, assim, hoje, analisar, a própria CVM analisar se o endividamento ele aconteceu ou se apareceu do nada, ela precisaria estar acompanhando esse endividamento ao longo dos anos. Então, eu entendo, aqui, a grosso modo, aí o João vai falar, mas que só seria possível a CVM fazer isso se ela implementasse algum tipo de ferramenta, algum tipo de sistema que pudesse fazer o acompanhamento do próprio sistema de balanço dessas empresas. Senão, não seria humanamente possível de se fazer esse tipo de acompanhamento sem um acompanhamento perene dos balanços, né? Porque aí que poderia ser observado algum tipo de reclassificação contábil ou algum tipo de classificação contábil que esteja sendo feita de forma errônea ou até, vamos dizer assim, para não dizer outra palavra, mas Pode tem dizer. sido algum equívoco contábil ali. Equívoco foi simpático. Tem isso, assim, tem o ser humanamente impossível, e tem, eu acho que com o tempo, a gente vai ver coisas sendo cada vez mais possíveis por meio de automação. Então, um motor de inteligência artificial com alto poder de capacidade analítica para detectar, por exemplo, contradições, isso em algum momento pode começar a ser implementado. Hoje é fácil dizer que não, mas eu também... O conforto de fazer previsões é que você faz à vontade. Aí depois passam 10 anos e você fala assim, aconteceu, acertei várias. Porque a percepção é seletiva, né? E aí aquelas que você errou, você não precisa mencionar tanto. Mas assim, eu chutaria que isso aí em algum momento, isso vai sendo cada vez mais possível, porque o trabalho de auditoria da conferência, ele é padronizável, né? Ele tem assim uma mecanização, uma mecanizabilidade, sei lá. Porque então você tem de um lado você tem a capacidade analítica que pode ser
E aí existem ferramentas fortíssimas que já são usadas pelos auditores. Qual é o limite hoje? Qual é um limite que sempre vai haver? Existe um limite do input, porque precisa algum humano alimentar algum sistema em algum momento. São transações que ocorrem, e aí tem lá pessoas responsáveis por registrar uma realidade econômica contabilmente, e aquilo vai ser detectado ou não, né? Se você esconde, demora mais a ser detectado. Quando você repara, então assim, não tem recurso que seja suficiente para isso. Agora, para detectar inconsistências, eu acho que com o tempo vão surgir ferramentas. Hoje, o regulador não tem condição. Agora, algo que é uma resposta menos tipo, não dá e tal, não tem nada a fazer. Eu acho que tem uma outra abordagem adicional, que é fortalecer o papel do agente privado nisso. O próprio caso da Americanas, ele não nasceu de uma fiscalização que foi lá e encontrou, né? Trocou a presidência, aí o pessoal falou assim, ih, o cara vai descobrir, esse novo aí vai descobrir e tal, parece, né? Parece que foi isso. E aí alguém foi lá contar, ó, tem um buraco aí. Melhor falar primeiro do que descobrirem, e aí é o papel do whistleblower, né? Então, assim, melhor eu contar logo antes que descubram. Então, uma lógica meio de delação premiada, né? Então, quanto mais a gente arrumar para fortalecer também esses mecanismos, né, de ressarcimento, assim, dar instrumentos para alguém representar os prejudicados em classe, né, porque não dá para esperar todo mundo agir. E esse é um problema, e essa é uma situação econômica lá que justifica até a existência de um regulador de mercado de capitais. Por que não deixa, tipo, pô, se violar um contrato, deixa cada um ir para a polícia? Deixa cada um procurar o judiciário. Por quê? Porque é muito pouquinho para cada um. Então, a mesma razão que leva as pessoas a não participarem de uma assembleia, né? Certamente muitos já ouviram assim, porque existe o absenteísmo do minoritário, que as pessoas compram ações e não vão à assembleia. Assim, que bom que não vão, porque pensa nelas. Não pensa num capricho de um ideal de governança corporativa de uma ágora ateniense de participação cívica, que não é isso. Se você tem 10 mil reais de participação numa companhia, quanto que vai custar para você se informar do assunto da Assembleia, se deslocar até a Assembleia, agora com o digital, não tem tanto deslocamento necessário, mas tem o tempo que você vai deixar de fazer outras coisas, o tempo de participar daquilo lá, para você proferir um voto, com a chance daquilo fazer diferença no resultado. Se você multiplica a chance do resultado, entendeu? E o quanto que seria de mudança para, né, numa deliberação lá que vai afetar 50 milhões numa companhia que você tem 0,00. Quando você vê o valor esperado do seu engajamento financeiramente, o valor esperado disso é muito menor do que o seu custo de oportunidade e custo direto, mas todos os seus custos de participar. Para que você vai participar? E aí, isso acontece. Agora, quem participa? Quem tem muito dinheiro, para quem faz sentido, para quem a participação tem um valor esperado positivo, as pessoas participam. E aí, eu falei disso com um paralelo, que é o problema econômico que justifica você ter um aparato estatal voltado para proteger os investidores em geral. Que você pensa como é a dinâmica do mercado de capitais, assim, das ofertas e tudo mais, a dispersão dos investimentos é muito grande. A essência do capitalismo moderno é isso, é ser de massa, né? Você ter pouquinho para muita gente. Se você tem investimentos que são pouquinho para muita gente, faz sentido, do ponto de vista institucional, assim, que você concentre em uma entidade papel de olhar por um monte de gente ao mesmo tempo. Se você deixar cada pequeno investidor ter que ir buscar, vai lá, não sei o quê, você imagina uma fraude das Americanas, quantidade de gente que teve perdas que são percentualmente relevantes, mas assim, um monte de gente que perdeu
R$3.000, R$2.000, R$5.000, valores que são relevantes, mas que são menores do que o quanto custa ir atrás daquilo. Então, se você multiplica o custo de ir atrás por milhares e milhares de pessoas, para a sociedade como um todo, é mais barato você falar assim, não, faz o seguinte, bota um dinheiro aqui para uma parte só defender essas pessoas. Então, é uma lógica. Então, faz sentido econômico existir isso. E é o que parte do que explica a criação da SCI, da CVM, e a parte, inclusive, que faz sentido, né? Eu acho que João, no mas aí discurso... só um parêntese. Acho que essa discussão, com relação à americana especificamente, ela talvez parte de um pouco mais, porque a gente não fala de 3 ou 2 mil, a gente fala de minoritários com milhões investidos, né? E que não tem ali poder de voto ainda assim, dado o tamanho da companhia, enfim. E aí, nesse caso, que a gente se depara com a ponta de cá, né? É com um custo arbitral muito caro, ainda que essa pessoa tenha, né, ali milhões, ela já não quer arriscar para perder ainda. No Brasil a gente não tem uma figura assim de uma class action específica, mas tem uma tentativa de processo de multipartes, tudo, que não passa segurança, enfim, para a própria... É um procedimento que não passa segurança para um cliente investidor, que quer saber como vai ser, que quer saber quanto é o custo dele, sabe? E do outro lado a gente tem essa situação que você sugeriu, olha, então você coloca isso na mão do judiciário. Só que, assim, o judiciário, a grande realidade que a gente vive é uma dificuldade material mesmo, de recurso do judiciário até de receber uma demanda. E, no caso americano, por se tratar de novo mercado, ainda tem uma discussão acirrada acerca da competência. Então, é um caminho muito imbricado, realmente, assim, muito mesmo. Eu não sei se talvez eu tenha passado a mensagem ao contrário do que eu estava dizendo. É justamente por não ser viável deixar que todo mundo vá, que justifica a existência de algo concentrado. Então, eu concordo com o que você falou. E eu dei o exemplo de R$2, R$3.000, porque é o extremo que justifica isso. Quando você traz, mostrando que mesmo quem tem milhões perdidos ainda fica resistente a fazer isso, quanto mais não ficaria cada pequenininho, né? E aí, existem essas figuras de... Class action é uma expressão que ela pode ser meio assim, dependendo do contexto, ela é um pouco meio ampla, mas eu acho que é importante você fortalecer a possibilidade de ter as ações que já existem até na lei brasileira. E você... Que é o seguinte, vamos imaginar até qual é a função da figura da personalidade jurídica? Por que a gente cria empresa? Porque se você pensa na empresa como algo que os sócios que criam ali criam esse fantasminha, assim, vamos fingir que isso é uma pessoa, né, um nomezinho aqui. Para você não precisar todo mundo, a cada ato, se manifestar. Toda a nossa turma aqui, então, somos 48 ainda. Vamos fazer um negócio. E aí eu venho assim, tem um terreno ali que tá vendendo, que eu acho que dá para comprar e vender pelo dobro do preço, se a gente fizer um mínimo de benefício, dá para eu chegar aqui e combinar com todo mundo um contrato específico. Negocia com os 48 aqui, eu falo assim, ou cada um bota o valor fixo, cada um bota quanto quiser, alguma coisa assim, a gente vai vender, você vai receber o proporcional, dá para fazer um negócio desse. Agora, você vai adicionando mais gente, e principalmente mais transações voltadas a gerar resultado, né? Onde a gente fez esse primeiro, comprou, vendeu o terreno, deu dinheiro, todo mundo votou. Falou assim, mas você não tem mais oportunidade disso não? Gostei desse troço aí. Distribui metade, usa de novo, acha outro. A gente começa a fazer repetição daquilo que é voltado a multiplicar o dinheiro. E, por exemplo, em vez de a gente precisar de um negócio que seja 2 milhões, seja 200, a gente precisa de mais gente. Aí começa a botar mais gente, mais transações, não dá mais para todo mundo ficar negociando a cada hora. Então você cria essa entidadezinha, né? Você vai falar o Nexus of Contracts, tá? Um núcleozinho, um feixezinho de contrato para fazer outros contratos, né? Você cria essa pessoa jurídica. Da mesma forma, essa dificuldade de coordenação, quando tem um problema grande desse, ele pode se beneficiar de algo semelhante. Já que não dá para todo mundo ficar fazendo tudo, que é caro, né? Imagina o quanto que a gente economiza do tempo de cada um, se a gente, ao invés de ficar cada vez nós 49, tá vendo? Imagina, já ia ter que editar o contrato para botar mais um que era 48, 2 minutos atrás. A gente fala assim, não, vamos criar uma estrutura fixa. Vamos fazer com que um grupo de pessoas haja
em nome e no benefício dos outros, para benefício de todo mundo. Não precisa estar todo mundo negociando toda hora. Aí você cai naquele outro problema que é assim, deveres fiduciários e tal, mas é um problema, os problemas são menores, os custos são menores disso. E aí, como que a gente aplica essa coisa de criar uma pessoinha jurídica para resolver um problema desse? É fácil, porque ela já existe. Então, você olha na lei das SA, a própria companhia serve como instrumento de ressarcimento quando tem uma lesão, né? Então, você, em vez de precisar que cada acionista vá lá, não sei o que e tal, você fala assim, não, vamos fazer, será que a gente não teria um veículo que representasse todos nós? Fala assim, tem a própria companhia. Então, você vira e fala para a companhia, processa aí o seu dono, ou esse pessoal que estava aí dentro e tal, para eles devolverem o prejuízo que eles geraram para a gente. Aí provavelmente a resposta vai ser não, né? Tipo assim, quero não, discordo, né? Então a lei traz a figura da legitimidade extraordinária, que para quem não é justo pessoa, é o seguinte, assim, a lei dá ao ao acionista a prerrogativa de falar o seguinte, ó, se a companhia não fizer nada, você pode ir lá e processar a companhia. Você pode ir lá e processar quem causou aquele dano. E aí a pessoa, ao devolver para a companhia, aquilo que você perdeu volta por equivalência, né? E aí existe, só que do jeito que está na lei não está bom. Do jeito que a lei está no Brasil não funciona tão bem, não funciona como deveria. Por várias razões, assim, não sei se vale a gente usar aqui o termo, mas acho que é bom tá espontâneo porque tô vendo que é mais atual esse tema do que os outros, gera mais interesse. Mas que é o seguinte, como resolver esse problema, né? A Fernanda descreveu algo que alguém tem uma participação de 2 milhões de reais, ainda assim fica, pô, não sei o que vai acontecer e tal. Bota alguém que vai representar todo mundo, e aí é um problema. Isso aí tem um voto que eu trato bastante dessa matéria, que é num caso de um fundo que chamava SPS, em relação à empresa JBS, que havia uma arbitragem. Qual é o caso? Um minoritário entrou com a ação contra os controladores da JBS, falando assim, vocês causaram prejuízos tais e quais, então devolvam para a companhia. E entrou com uma arbitragem em nome da companhia, né? Naquela lógica de tipo, pô, não vou esperar que a companhia entre contra os donos vão falar assim, não entra não. Aí, depois que aconteceu uma zona lá, porque um dos minoritários grandes é o BNDES convocou uma assembleia para falar que a companhia tinha que entrar com a ação, né? Aí a companhia meio que, já que é para convocar, vou convocar aqui. Então, a companhia decidiu processar os próprios donos, né? E aí virou uma discussão, foi para o STJ para dizer quem era que tinha que processar ou não tinha. Então, existe... Acabou que, não sei, isso aí é um fator que vai dificultar ainda mais o pessoal que a Fernanda estava dizendo a saber, tipo, o que vai acontecer agora, sabe? Porque quem tiver interesse depois lê lá o voto e o caso, que foi uma discussão bem bacana. Mas a ideia, como é que a lei funciona bem para isso? Ela tem que remunerar quem toma essa atitude, né? Então, você tem um problema econômico que chama problema de ação coletiva. É muita gente, é o problema assim, dos ratos e o gato, né? Como é que o gato, pô, seria bom se tivesse um guiso no pescoço do gato, que a gente saberia, né? Os ratinhos saberiam quando o gato está se aproximando. Maravilha, só que quem vai ser o rato que vai lá para botar o guiso? E num caso desse é isso, são um monte de gente que coletivamente gostaria que alguém fosse lá processar para recuperar. Agora fala assim, eu não vou, porque a minha parte não é grande o suficiente. Eu não quero perder. Então, o que a lei, o que é um conjunto, um sistema que acho que funciona bem, parecido com o que a lei já faz? Se você processar em nome da companhia, você vai ter um grande incentivo, porque quando a companhia for ressarcida, você não vai receber o seu 0,5%, que por mais gigante que seja, continua 0,5%. Você vai receber, por exemplo, 10% do honorário de sucumbência, que é sobre o todo. Em essência, você está advogando para aquela classe, né? Então, você pode chamar isso de class action de uma maneira mais... uma
uma definição mais larga, porque tem uma diferença de class action para ação derivada. Essa ação chama ação derivada, ou ação derivativa, que é derivada porque você está processando em nome da companhia, né, derivadamente da companhia. Mas, economicamente, você está representando uma classe por meio da companhia. Aí as pessoas vão ganhar um pouquinho ali, ou um muitinho, né? Mas quem vai estar recebendo um bolão mesmo é o ratinho que foi lá pendurar o guiso do pescoço do gato. E aí o sistema que está na lei é parecido com isso, mas tem várias inconsistências que não vou adentrar tanto aqui, mas que eu já fiz por escrito longamente, tem material para isso. Eu deixei não sei se eu botei nesse slide. Então tem meus dados de contato aqui, enfim, sou facilmente encontrável aí. Para quem tiver interesse no debate, eu adoro esse debate. Então vou mudar, porque senão eu fico muito nele. Mas a ideia é você ter uma forma de premiar quem tomou o risco, e existir esse incentivo para que alguém vá lá fazer isso em nome de todo mundo. Tá tendo ainda, não sei como é que tá o estado disso, mas tem projeto legislativo para mudar, para melhorar isso na lei. Eu cheguei a fazer uma versão com outros dois juristas, o Gustavo Gonzalez, que foi diretor na CVM também, um dos melhores que a CVM já teve, e o Guilherme Setoguchi, que é litigante de arbitragem, litigante dessas coisas. A gente propôs ideias. Hoje o governo pegou o projeto, fez umas mudanças, algumas que eu achei para melhor, outras que trouxe outra matéria, e outras que sofreram algumas restrições assim de debate político mesmo, que eu achava que o certo era o seguinte: quem pode propor essa ação? Quem tiver uma ação. Mas você não era acionista quando aconteceu o dano. Falei assim, e daí? O dano, ele integra o patrimônio da companhia. Se a companhia foi prejudicada, o direito a ser indenizado faz parte do patrimônio da companhia. Então, quando eu escrevi um artigo que eu fiquei falando assim, era na carta Capital Aberto, eu começo falando assim, vou falar algumas verdades sobre o mercado de capitais. Quando você compra uma ação, você só tem direito ao resultado econômico de contratos que sejam formados a partir de quando você compra essa ação. Todos os contratos que a companhia já firmou antes, você não tem direito àquilo. O outro se você sofreu um dano, você só vai contratar um advogado pagando êxito se o advogado tiver sofrido também. Você não vai querer dar um percentual do que o advogado recuperar se ele não tiver sofrido também na pele dele, né? Ele tem que estar lá na dor também. Terceiro, eu não lembro, mas é algum outro absurdo desses. Eu falo assim, gente, é claro que nada disso é verdade, né? Se você compra um negócio a ação vale para tudo que já foi do antes e depois. Então, a propriedade contemporânea, pô, não, né? Então, para mim era o seguinte: eu tenho uma ação, comprei amanhã a ação. Quando as discussões com o jurista, era assim: mas você está dizendo que a pessoa vai poder comprar uma ação, ela nem era sócia, comprou uma ação para entrar. Eu falei assim, mas ela vai contratar você mesmo, né? O meu próprio interlocutor. Eu falei assim, cara, eu contrataria o seu escritório, por exemplo, e você nem é acionista nunca. Então, assim, o advogado trabalha para receber um percentual, ele nunca nem é sócio. Para que o sócio precisa já ter sido sócio antes, né? Então, se você tiver instrumento para fazer isso, mas a lei a lei brasileira, ela tem lá, quando é para processar administrador, você tem que ter um percentualzinho mínimo, não sei o que e tal. Quando é para o controlador, eu acho que a lei já tem quase uma solução boa. Assim, qualquer um pode. Você só precisa depositar uma caução lá para cobrir o custo de sucumbência. Porque do jeito que tá, não funciona. Eu já vou falar disso só mais um pouquinho. Do jeito que tá, não funciona, porque acaba que o judiciário muitas vezes acaba estipulando que a caução tem que ser calculada a sucumbência em cima do todo. Então você imagina, eu vou pedir um negócio de 10 bilhões, vou pagar a sucumbência, não risco de pagar quanto seria a minha parte, né? Se você compara como é um processo normal, você cobra R$1 milhão de alguém, se você perder, você sabe que você vai pagar mais ou menos 100 mil. É uma proporção ali, ok, né? Agora, entrar para ganhar 1 milhão e se perder eu vou pagar 10 milhões, ninguém entra nessa. Não é isso que a lei não detalha isso, mas acabou que isso foi sendo construído.
Tem umas outras esquizofrenias também, que foram decidido que alguém, não, você só pode receber em cima da sua parte. Aí, enfim, é um monte de inconsistências que acabaram enfraquecendo muito esse instituto. Se fosse bem escrito nessa lógica, eu acho que era bom. Né? Aí o que eu sugeri, que até está nesse projeto atual, é, tá, e você também não quer dizer que processei, perdi, não paguei nada, porque aí vira festa da uva, né? Todo mundo vai sair processando, porque é como se você tivesse um call de graça. Quem não ia querer call de graça? Tá vendendo call ali, me dá call aí, porque se bater no preço, né? Então, eu entro com uma ação que eu não gasto nada. Se eu ganhar, eu ganho zilhões. Se eu perder, eu não pago nada, dá problema, né? Então tem que pagar alguma coisa. O que eu sugeri, falar o seguinte, olha, você estipula o prêmio que você vai querer. Ó, meu prêmio, eu quero o prêmio de 10% aqui, ou 20, ou 4. E por que o quanto seria estipulado pelo advogado, né, pela inicial? Porque se for um dano de 30 bilhões de reais e o prêmio for de 10%, por exemplo, você vai ganhar 10% daquilo, a sucumbência fica muito cara. Você não consegue funding para aquilo. Então fala assim, olha, eu quero, quanto que eu tenho de dinheiro para investir nisso? Quanto que os meus investidores estão dispostos a perder? Aí você faz o cálculo ao contrário. Se eu posso perder 40 milhões, assim, 40 milhões é 10% de quê? De 400. Ah, 400. Pô, 400 é 4%, porque o dano foi de 10 bilhões. Então, tá, 10 bilhões. Então, meu prêmio é de 4% aqui que eu quero. Por uma questão para você conseguir alcançar todo tipo de dano, até os gigantescos, para não ficar muito caro. Você fala assim, não, a indenização vai ter que ser dos 40 bilhões. Mas o litígio não ficou tão caro, né? Isso está lá nesse projeto de lei, para quem interessar o tema, é projeto de lei 229 e 25. Mas, enfim. Então, acho que sobre isso. Posso continuar aqui em outros temas e qualquer outro que vocês quiserem, mas o que eu tinha separado para falar do cripto era isso. Então, era a gente tentar não ficar querendo regular o carteiro de e-mail, né? Porque, assim, não precisa mais, sabe? Para essa categoria aqui, não precisa de distribuidor, de escriturador, de custodiante de nada, de underwriter. Deixa fazer do jeito que a tecnologia permitir. Por quê? Porque volta para cima e pensa o seguinte: qual o problema e qual a solução a gente está querendo? Está querendo evitar violação patrimonial. Tem hora que o sistema fica numa autojustificativa. Ah, não tem que preservar o quê? Ah, o funcionamento do mercado. Você, por quê? Para quê? Então, assim, é lembrar de, pô, é para os participantes. Você quer proteger o patrimônio das pessoas. Outro tema que está atual, que está na agenda regulatória, é falar, né, você em hiperconectividade, essa tecnologia também, a gente está tão conectado. Tem essa figura dos influenciadores digitais. Se tiver interesse, eu falo um pouco sobre isso, mas isso faz parte da agenda regulatória da CVM, tem consulta pública, a ideia é fazer alguma norma disso. Acho que é interessante contrapor a, até a liberdade mesmo de expressão com o que está se assegurando ali. Se a pessoa está vendendo algo sem dizer o que ela, quais são os interesses que ela tem, então alguém que faz uma recomendação de compra porque já comprou antes, né? Então, eu já comprei, tem um influenciador digital. Quem viu aquele caso do GameStop, fizeram um filme já. Tem um documentário e tem um filme que é tipo aquele baseado em fatos reais, né? Então, você tem lá, influenciador digital, começa a criar um movimento. Então, existe essa matéria, é um tema que está atual, é assim, qual deve ser a postura do regulatório diante de pessoas que estão nas redes sociais dando dicas, recomendando e tudo mais. Aí tem acesso ao mercado de empresas e acesso ao mercado de investidores. Isso eu acho que é um tema que me parece bastante relevante, tem muito a ver com aquilo de estruturas tradicionais, né? Então, uma empresa hoje para fazer uma abertura de capital, por exemplo, o mínimo que se faz começa mais ou menos assim, 400, 500 milhões de reais. Você imagina quantos negócios que existem de empresas médio porte, grande porte, que iriam ter acesso a um financiamento, mas em vez de poder acessar o público investidor oferecendo, tipo, vocês querem participar aqui dos resultados, só consegue se você tiver tamanho suficiente e destinação suficiente para 500 milhões de reais.
abaixo disso, os custos não justificam. Em boa parte, porque você tem que ter todos esses personagens que fazem sentido quando é grande, né? Quando você tem uma oferta muito grande, não é porque a norma exige que tem que ter um, que tem um. É porque economicamente aquilo faz sentido, né? É como se você comprasse carro e tivesse lá o código do motorista e falasse, não, você tem que ter um mecânico, você tem que contratar um mecânico quando você tiver um defeito no carro. Fala assim, porra, adivinha quem você contrataria se não tivesse o código? Um mecânico, né? Porque faz sentido. Agora, se você sabe fazer uma chupeta no carro e tem lá o cabo de chupeta, e a norma diz que você tem que ir ao mecânico, encareceu desnecessariamente. E acontece isso, você vê que uma oferta mínima de 500 milhões de reais, o que você faz com quem precisa de menos dinheiro do que aquilo, né? Então a CVM tem esforços de aumentar esse acesso, simplificar para ofertas menores, e aí tem projetos muito bacanas vindo aí, de simplificar o nível de informação que você tem que divulgar, o tipo de exigência regulatória para cumprir, para tentar juntar né, o que acontece entre o limite do crowdfunding, que são 15 milhões de reais, eu acho. E aí, se você precisa de entre 15 milhões e 500, você tem que ir aos bancos pedir empréstimo. Ou ao BNDES, se você quiser ter acesso à poupança pública, vai ao BNDES, né, que o governo já tomou o dinheiro antes, falou assim, agora a gente decide para onde volta com taxa menor. Então, existe essa rediscussão. E outra que eu acho também interessante, do ponto de vista até mais conceitual, é você aumentar o acesso ao mercado aos investidores. Porque existe quando surge a regulação americana, ela faz uma distinção assim, como os investidores podem ser muito pequenos individualmente, aí tem acesso ao mercado de empresas e acesso ao mercado de investidores. Isso eu acho que é um tema que me parece bastante relevante, tem muito a ver com aquilo de estruturas tradicionais, né? Então, uma empresa hoje, para fazer uma abertura de capital, por exemplo, o mínimo que se faz começa mais ou menos assim, 400, 500 milhões de reais. Você imagina quantos negócios que existem de empresas médio porte, grande porte, que iriam ter acesso a um financiamento, mas em vez de poder acessar o público investidor oferecendo, tipo, vocês querem participar aqui dos resultados, só consegue se você tiver tamanho suficiente de destinação. Quando você tem esse acesso, né, essa ideia de precisa ter um conjunto mínimo de informações, é na ideia de que individualmente os pequenos investidores não teriam condição de exigir o suficiente de informação para formar uma decisão. Eu acho isso meio discutível, porque se a empresa quer convencer, está focada em convencer, em atrair pequenos investidores, ela vai entender ali, vai divulgar um grau de informação que seja suficiente para convencer mais gente, né? Até porque informação, como é uma coisa meio imaterial, no sentido, só informação, a gente às vezes esquece, mas assim, o custo é grande, não só de reunir informação, mas de torná-la acessível e principalmente de você absorver aquilo lá, você estudar, entender e tal. Então você não quer demais também. Mas, enfim, em todo caso, existe a tradição regulatória que é quem tem tamanho suficiente para negociar, vai e pede a informação que quiser, toma a decisão. Para o varejo, se entendeu lá que tem que ter um disclosure mandatório, mas sempre tinha uma exceção, que era o seguinte: se for um investidor qualificado, né, profissional, basicamente assim, de grande porte, em inglês é accredited. Então, assim, para os accredited investors, quem é grandão, não precisa dessa proteção. Eles que peçam a informação que quiserem. Então, se você vai oferecer algum produto só para quem é muito grande, deixa. E quem quiser, você libera o grau de informação. Na virada dos anos 70 para os 80, começou a ter uma outra história de falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar que certos tipos de produto de investimento só sejam adquiríveis por quem tem muito dinheiro. E aí começa a ter e aí o Brasil fica copiando essas coisas. Hoje na regulação tem muito disso. Então você vai ver diversos tipos de produto de investimento
Ah, não, isso aqui é só para investidores qualificados. Isso aqui é só para investidores profissionais. Hoje, a definição de qualificados, você tem que ter R$1 milhão investido no mercado de capitais. E profissional, que é quem pode tudo, tem que ter R$10 milhões. Ou fazer uma prova de CPA 20, não sei o que, um grau de certificação que permita você trabalhar para os outros. Agora, isso para você fazer com o próprio patrimônio. Então, eu não sei, para quem é do direito, já ouviu lá no começo do direito civil, fala assim, você tem o agente, você tem o menor, né? Você tem o agente incapaz, criança, não pode adquirir direitos e obrigações. É o menor, é incapaz, não tem capacidade civil. Depois você tem o relativamente capaz, pode adquirir certas com aval dos pais, etc. E depois, em tese, você tem o agente capaz, maior de idade. Isso deveria ser revisto, né? Porque no mercado de capitais você tem o incapaz, aí depois você tem o investidor de varejo, que é um pouquinho mais capaz. Depois você tem ali, né, o relativamente capaz e vai aumentando esse grau, né? Então, assim, quem é maior de idade mesmo é só quem tem R$10 milhões, porque o regulador permite que você faça com o seu patrimônio aquilo que você quer, né? Dentro da esfera regulatória. Porque fora da esfera regulatória, você pode botar loteria, bicho, cripto, qualquer coisa, derivativos, apostar. Então, assim, isso é parte da agenda regulatória, é rediscutir essas definições, né, do que são agentes, do que são investidores profissionais, investidores qualificados. E aí eu acho que, do ponto de vista moral, o Estado não poderia virar e dizer para o indivíduo, falar assim, você trabalhou, o dinheiro é seu, eu vou dizer que você não pode, assim, fazer algo com o seu patrimônio que você entendeu, né? Então acho que queria ter o que eu sustento é que se vai manter isso aí, pelo menos por enquanto, porque se mudar algo muito radicalmente pode dar problema. Você tem um filho de 25 anos que anda de bicicleta de rodinha até hoje e dorme com cerquinha, né? Se você tira isso de uma hora para outra, ele vai cair, né? Então, então acho que tem que progressivamente, eu acho que deveria ser eliminado, mas eu acho que em termos de reforma mais curto prazo, eu acho que a pessoa deveria poder se declarar ao regulador, falar assim, entendi sua preocupação, agradeço, mas abro mão, eu prefiro tomar meu risco. Fazer como cigarro, entendeu? Tem um rótulo lá, avisa que aquilo tem risco, e a pessoa que quiser realmente tomar o risco, ela pode. Mas isso faz parte também da agenda regulatória. E aí isso está para ser discutido, e quem tiver interesse é super amplo, não precisa ser empresa, não precisa ser nada. Para participar de uma consulta pública no CVM, basta você mandar lá o que você pensa sobre as propostas. Em outros temas separado que são, falei temas atuais, mas não precisa ser moderno. Estão sempre temas que são atuais, assim, que geram interesse, discussão, que tem insider trading, que é negociação com uso de informação privilegiada, o próprio conceito de conflito de interesse também. Então, como a gente está aqui mais já numa fase de progressiva redução do quórum, vou ver que vocês, eventualmente, algum desses que vocês têm algum interesse, algum tema, para a gente otimizar aqui os recursos, que é algo que a gente na CVM está tendo que se acostumar. Então, desses temas, algo interessa? Se não, fala um pouquinho sobre os dois e a gente encerra. Acho que até pelo adiantado da hora e pela, poxa, incrível disponibilidade sua, João, acho que você pode resumir os dois e encerrar. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Maravilha. Não, então são temas que são bastante importantes e frequentes nas discussões também de mercados de capitais, são essas regulações, né, o de insider trading, né? Então é sempre algo que gera mídia, gera interesse, que é a ideia do uso de informação privilegiada, alguém negociou tendo uma informação. E eu acho que a discussão nisso, na minha opinião, ela está mal parada. Assim, ela não tá, ela tem uma visão. Que você imagina, eu acho que é análogo assim, se eu fosse a um país e abrisse um livro de direito lá de um certo país hipotético e falasse assim, vamos ver como é que é o homicídio aqui. Aí pega um livro de direito e o livro fala assim, não, o homicídio ele é proibido porque
a gente está assegurando aqui a capacidade produtiva do país, porque quando você mata alguém, você tira alguém que podia estar gerando riqueza, né? E também é poluente, porque quando você enterra a pessoa, todos aqueles minerais tóxicos que ela consumiu a vida inteira estão indo lá, pode poluir o lençol freático, então por isso que é proibido. Então esses são os valores que são protegidos pela norma do homicídio. Aí você ia ler aquilo e falar assim, caraca, não é nada disso, né? Pô, é a vida humana, né? Mas o resultado institucional lá é que o homicídio é proibido. Então, eu acho que tem algo parecido com isso no insider trading. Porque quando você lê a fundamentação que aparece em boa parte do que se entende, de que se fala de insider trading, se diz muito que você está assegurando que todo mundo esteja negociando com as mesmas informações, não sei o quê. Quando eu acho mais realista e faz mais sentido econômico e até do que se entende no mundo, como dizem as leis e tudo mais, que é o seguinte, não, o problema não é exatamente você saber mais que o outro lado, porque isso é a vida. A vida, toda transação que a gente faz pode ter isso, tem isso em alguma medida, e isso não torna a transação problemática. O que torna problemático quando você vê uma situação de insider trading é alguém que pegou uma informação da companhia e usou em benefício próprio, algo que é da companhia. Para mim é como se fosse a companhia tem um avião, um jatinho, aí o sujeito vai lá e começa a alugar o jatinho botando dinheiro no próprio bolso. Fala assim, cara, isso é um ativo da companhia. Você só teve esse acesso a essa informação por causa do dinheiro dos investidores. Não era para você usar para você. Isso aí você negocia a sua remuneração. Em geral já é gordo, né? Porque quando você repara como o mercado funciona, as transações, os lados não estão igualmente informados. Existe um conceito de informação pública que é um conceito jurídico. Informação pública é aquela que está disponível, em tese, ao público. Não quer dizer que todos os participantes tenham, né? Mas, e quando você olha as situações que são de insider trading, sim, aquilo deveria ser punido, sim. A pessoa usou uma informação, ela usurpou, ela, como se tivesse furtado a informação. Eu escrevi um livro, não, escrevi um artigo num livro que saiu agora, que é fácil de acessar, porque inclusive é gratuito, é online, é Brasil SA. brasilsa.com. Você baixa o livro lá, faz um cadastrinho básico e baixa o livro em PDF. Tem vários artigos. Quem tiver interesse sobre esse assunto, eu exponho a minha visão lá, mas é um problema. É uma das coisas que são combatidas, né, pela CVM. Pessoas que extraem uma informação da companhia e usam aquilo em benefício próprio, né? E o conflito de interesse também é um outro conceito que está muito presente na regulação como um todo, que acho que é um problema também. Esse é um problema até quase que flerta ali com o filosófico, como aquele da discussão de você permitir a alguém o que fazer com o próprio dinheiro. Que são duas abordagens. A abordagem de você tentar evitar a violação e o problema e a abordagem de você punir a violação que é efetivamente cometida, né? Então você vê que ao longo de toda a regulação, lei também, isso fica mais marcante assim numa discussão específica da lei das SA de voto, né? Voto em assembleia, o controlador pode votar ou não pode votar numa transação em que ele é parte. Então você tem as visões que são de evitar, né? Você leu a expressão conflito de interesse com aquela acepção coloquial, assim, tô conflitado, não vou nem manifestar, né? Então é um potencial conflito. Se eu tenho dois chapéus numa mesma situação e você não, por receio de privilegiar um em detrimento do outro, fala assim, não quero participar. E tem outro significado, que é o do dicionário, né? Conflito mesmo. Conflito é, né, uma oposição. Então, é dizer que, olha, você não pode ferrar a companhia para se beneficiar. Você não pode... Aí que seria aquela abordagem de tirar dinheiro, fazer soma zero, né? Transferir dinheiro do outro para você. Você não pode abusar dessa situação. Isso embora seja muito marcante assim na lei das SA, as discussões, corrente do formal, material, ao longo da regulação isso aparece muito. É uma expressão que aparece muito. Tá, tem que divulgar conflito de interesse. Ok, mas qual? Você tem que divulgar se você está numa situação em que você pode
ter mais de um chapéu, né? Tem normas que usam uma abordagem para dizer que se tem conflito, não pode fazer certa atividade. E aí, isso é sempre algo a ser rediscutido. Eu acho que quanto mais a gente arrumar para transparência e as pessoas poderem tomar decisão, né? Acho que a regulação desejável é aquela que facilite que a tomada de decisão seja por parte das pessoas e elas tenham melhores condições de tomar aquela decisão. E não você botar no regulador essa decisão do que deve ser feito ou não. Assim, não, regulador, legislador, essas coisas, não sei fazer um sistema ideal de governança. Se eu souber, vai ser copiando uma realidade de hoje. Então, assim, digamos o que, assim, a regulação deveria, quanto mais desejável ela é, quanto ela seja flexível em relação ao que se está fazendo e assegurando que aquilo seja compreensível. Quem quiser contratar pode, mas não acho que a gente deveria impor cláusulas. Eu sou muito desconfiado de cláusulas contratuais que são tão boas que precisam ser obrigatórias, né? Então, mas esses dois conceitos são bastante presentes em tudo e eu acho que fica essa mensagem final que é a minha, como eu penso que deveria ser. A regulação é dessa forma, que seja o mais permissiva possível, de que os próprios participantes encontrem as soluções mais adequadas, né? E não um grupo de reguladores discutindo num certo momento, tempo e espaço quais são as melhores formas de fazer regulação. Então, fico aqui disponível para eventual comentário, mas acho que era basicamente isso que eu tinha pensado em falar com vocês, e agradeço super a participação dos que interagiram e deram uma dinâmica mais viva aqui ao nosso encontro. Bom, mais uma vez, assim, eu não tenho palavras para agradecer a você, João, não apenas de ter aceitado o nosso convite, de voltar à sua casa, né, não só como aluno de mestrado, mas também como professor, como você mencionou, e a sua disponibilidade de estar até agora aqui com a gente. Poxa, assim, eu sou só gratidão por todo o compartilhar e você ter participado e ter ouvido os nossos alunos, e eu tenho certeza que vários outros teriam perguntas a fazer, mas às vezes ficam até um pouco intimidados, né? Mas faz parte também, né, do processo. E estou muito feliz com a participação dos nossos alunos também, parabenizá-los, né? Eu sei que a gente chegou a ter quase 100 alunos no horário de pico, mas até essa hora, sabendo que todos eles vão ter aula amanhã, então a gente está numa semana de feriadão também, então parabéns aí aos nossos alunos do IBMEC que estão sempre mostrando, e aí mais uma vez demonstrando interesse, né, pelos temas atuais e por estar sempre se atualizando. Então, isso também nos incentiva a querer trazer sempre mais vocês, né, do mercado, pessoas profissionais incríveis e com tanta bagagem para os nossos alunos. Minhas sinceras gratidões em nome do IBMEC e meus parabéns aí. Eu aprendi, eu sou da moda antiga, então eu estava com a caneta e papel aqui toda hora tomando nota. Eu faço assim também, quando qualquer evento que eu tenho, eu fico lá com um bloquinho, aí outro dia eu estava 3 laptops e eu com um bloquinho ali. Mas... Eu sou moda antiga, que é bloquinho e caneta na mão, então de vez em quando eu estava olhando para baixo, que eu estava aqui tomando nota, então assim, super bacana e mais uma vez, muito obrigada. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, senão dou por encerrada aí nossa Masterclass de hoje. Eu agradeço muito a todo mundo. Desculpa, fala, Fernando. Não, João, só agradecer, foi show. Parabéns, foi muito bom, assim, falando de cá como aluna, foi muito esclarecedor, porque até ajuda a gente a ter uma visão um pouco mais flexível com relação ao quanto a CVM pode, dentro da sua limitação institucional, contribuir, e o quanto também depende um pouco de mercado e depende um pouco da capacidade de autorregulação, que esperamos aí seja cada dia melhor. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a sua participação, de todos os outros que participaram e de todo mundo que ficou até aqui agora, e mais uma vez o convite do IBMEC. Então, estou à disposição para quem quiser continuar esses papos aí. Isso aí não é pro forma, é real. Assim, já turmas que tem grupinho até de estudo, que pessoal que entrou em contato, eu queria mais saber desse tema e tal. Então, mais uma vez, obrigado ao IBMEC, na pessoa da Alessandra, e a vocês, realmente, muito obrigado pela participação e até uma próxima, então. Obrigado. Obrigada a você. Nossas portas estão sempre abertas e escancaradas para você, João. Venha sempre. Obrigadíssimo. Irei. Tchau, gente. Boa noite. Aos meus alunos, até amanhã. Nos veremos às 18h30, tá bom? Obrigada aí, Marcos, Ana, Henrique, Fernanda, Patrick, todo mundo aí da nossa Adriana, todo mundo da nossa
do LLM que eu vi participando. Obrigada, Mel, Francisco, aí pela ajuda, Vladimir. Boa noite a todos e até amanhã.